O episódio de hoje coincide com o Dia Mundial do Turismo, por isso aqui abordarei o tema que preside à celebração desta data, repensar o turismo, e também falarei sobre a baixa do IRC e os eventuais impactos que pode ter para as empresas do turismo. Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Antes de entrar propriamente na questão se será ou não necessário repensar o turismo, não posso deixar de sublinhar que o dia de hoje é de festa. Hoje celebra-se aquela que, quanto a mim, é a mais fascinante atividade económica do mundo, o turismo. E por isso, este dia é particularmente importante, até porque ele vem 2 anos após o turismo ter passado o pior momento da sua história, em que teve, como sabemos todos, 2 anos parado, 2 anos em modo de pausa. Por isso, não posso deixar de aqui registar, por um lado, uma saudação muito especial a todos quantos, direta ou indiretamente, fazem que esta atividade exista todos os dias, e também, por outro lado, saudar a Organização Mundial do Turismo pela escolha, mais uma vez, oportuníssima do tema para o Dia Mundial do Turismo, que se celebra hoje um pouco em todo o mundo, mas que vai ter o epicentro das suas comemorações na ilha de Bali, na Indonésia. E a escolha deste tema é, quanto a mim, oportuno, porque repensar o turismo, mais do que necessário, é, para mim, imprescindível. E porquê é que é imprescindível? Acima de tudo, porque este é o momento mais do que certo para tomarmos as opções mais claras sobre que turismo pretendemos vir a ter no futuro. E se há algum benefício, ou se quisermos, se há alguma vantagem houve destes últimos 2 malfadados anos de pandemia, foi permitir-nos pensar, ou se quisermos repensar as nossas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, questionando os caminhos para onde vamos e para onde estamos a levar a nossa casa comum, o planeta Terra, mas também todos os nossos comportamentos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, e confrontar-nos com as consequências da sociedade que permanentemente construímos. E creio sinceramente que desta reflexão sobressaíram 2 grandes conclusões. A primeira é que, afinal, a vida humana, isto é, a nossa vida, é algo de precioso. Não apenas ao nível da saúde, mas também da sua partilha com a família, com os amigos, com o que podemos desfrutar com os demais seres humanos. E a segunda grande conclusão é o sentimento de urgência que em todos nós despertou, que essa vida só pode ser fruída se mantivermos saudável a Terra, até porque, como é costume dizer-se, não há um planeta B. Ou seja, o mundo mudou e nós temos que ser os primeiros a abraçar e a adotar essa mudança e finalmente começarmos a perceber que, de todas as espécies, a humana é a única que pode garantir ou pôr em causa as demais. Portanto, é por aí que temos de deitar mãos à obra e colocarmos a pessoa, o ser humano, no centro de toda a nossa ação. Ora, quando falamos de turismo, falamos da maior atividade económica do mundo, pelo menos era até à pandemia. Acredito sinceramente que voltará rapidamente a recuperar esse estatuto. Sabendo nós que ela é feita por pessoas, para pessoas, temos de refletir e tomar as opções certas para ajudarmos, para estarmos na linha da frente da construção deste novo mundo. E realizar esta árdua tarefa é, no fundo, aquilo que a Organização Mundial do Turismo nos convida a fazer hoje e doravante. E tenho para mim que, para sermos bem-sucedidos nesta árdua, nesta espinhosa missão, o turismo, todos nós que deles fazemos parte e que a eles estamos ligados, temos de garantir 5 coisas fundamentais. A primeira é a sustentabilidade económica, ecológica, ambiental, nas sociedades, nos países, nos ecossistemas, no fundo, no planeta. Reduzir a pegada de carbono e construir um mundo mais solidário e mais inclusivo. A segunda coisa fundamental é estimularmos a inovação em tudo aquilo que integra o turismo, inovando e aproveitando e tirando o máximo potencial do potencial tecnológico e digital que temos crescentemente ao nosso dispor, e também para cada vez mais podermos fazer do centro das nossas atenções aquela que é a razão maior e quase exclusiva da nossa existência, isto é, quem viaja, ou, se quisermos, o turista. O terceiro ponto é preservar, promover e aprofundar as diferenças, sejam elas
culturais, sejam elas religiosas, de género ou de qualquer outra natureza, sem descurarmos o direito à educação, ao progresso, ao desenvolvimento, ao emprego e à conciliação da vida pessoal com a vida profissional, esbatendo e provando que é possível haver harmonia entre todos estes aspectos, mormente numa atividade económica que, como se sabe, funciona em contraciclo face às demais. Em quarto lugar, ou o quarto aspecto fundamental, é colocarmos as pessoas no centro, colocando as pessoas exatamente no centro e, simultaneamente, ao fazer delas o centro da nossa atividade, respeitarmos tanto quem viaja como quem acolhe. Isto significa levarmos a cabo um enorme esforço de aprendizagem para quer os turistas, quer as comunidades locais passarem a coexistir em plena harmonia, valorizando os primeiros a autenticidade e a genuinidade que só podem ter acesso, que só podem fruir pela existência das segundas, e estas, por seu turno, verem que aqueles que de fora as visitam não trazem apenas riqueza económica, mas igualmente motivam e contribuem para uma melhoria significativa da sua qualidade de vida, tanto nas cidades como nos campos, no interior ou no litoral, seja nos serviços de saúde, nos transportes, nos arranjos dos espaços públicos, no património, nas condições de higiene, salubridade, de ordenamento do território, porque, como tantas e tantas vezes eu digo, aquilo que é importante para os turistas começa sempre, mas sempre por ser mais importante para quem reside nos locais ou, se quisermos, nos destinos. E, finalmente, em quinto lugar, mas de forma alguma menos importante, os Estados. Os organismos internacionais, no fundo, a política e os políticos têm de uma vez por todas que dar ao turismo e olhar para o turismo de uma forma diferente, dando-lhe mais peso e mais valor político igual e paralelo à relevância económica e social que a atividade já dispõe. E veja-se, este ano, em maio, em 2022, foi pela primeira vez quando a Organização das Nações Unidas decidiu falar e refletir sobre turismo numa sua Assembleia Geral. Infelizmente, foi talvez preciso termos uma pandemia para que o mundo tomasse consciência desta importância que tem a atividade turística. Em síntese, repensar o turismo é uma tarefa urgente, hercúlea, mas que nos compete a todos e tem a obrigação de o turismo preservar os seus ativos, começando desde logo pelas pessoas, mas igualmente também o património natural e cultural, seja ele tangível ou intangível, e estar e assumir a liderança deste novo mundo que temos de construir e criar, se quisermos dar um futuro, deixar um legado às gerações vindouras, e para isso temos de ter a arte e o engenho de transformarmos uma atividade que até aqui não há que ter receio em dizê-lo, muitas das vezes tem sido predadora, em protetora. Este é para mim o desígnio maior do turismo do futuro, porque sem ele o turismo não tem futuro. Respondendo diretamente à questão se a baixa do IRC deve ser ou não uma prioridade para as empresas do turismo, devo dizer que não é. Mas antes de aprofundar as razões que me levam a dizer que esta não é uma prioridade, não posso deixar de sublinhar que esta temática entrou de supetão na praça pública, aparentemente sem uma razão que o justifique e principalmente voltando a demonstrar a completa desarticulação que existe no seio do governo, já que, como foi mais do que visível, o que uns membros defendem ou têm por opinião não coincide exatamente com o que os outros entendem sobre a mesma temática. E isto é, claro está, grave, já que dá sinais de indefinição, de falta de coesão, que naturalmente suscitam desconfiança na economia, que é o pior que pode acontecer, já que depois as empresas também elas desconfiam e não conseguem desenvolver a sua atividade normalmente e de que lá está, escusado também a dizer que tudo isto tem reflexo ao nível do investimento. Mais a mais, não estamos perante um caso virgem ou algo de novo. Infelizmente, ainda há muito pouco tempo tivemos um episódio semelhante a propósito do novo aeroporto de Lisboa. E ainda por cima, tudo isto se passa num governo que está suportado por uma maioria absoluta do ponto de vista parlamentar. Mas vejamos então porque é que esta medida não é ou não deve ser considerada como uma prioridade para a atividade económica do turismo. E quanto a mim, há 3 motivos principais
para ela o não ser. O primeiro é que a taxa de IRC em Portugal presentemente é de 21%, de 20% e 16,8%, respectivamente, no continente, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, sendo que no caso do continente, aquela que impende sobre as PMEs é uma taxa reduzida de 17% sobre os primeiros 25 mil euros de matéria coletável, ou seja, só a partir daí é que se aplica a taxa ou a tributação de 21%. E, como se sabe, o turismo é esmagadoramente constituído por pequenas e médias empresas, com a agravante de ter também sido a área de atividade económica que foi mais fustigada, mais flagelada pela pandemia nos últimos anos, o que se refletiu e infelizmente ainda se reflete nos balanços das empresas, que vão demorar ainda algum tempo a recuperar, isto para já também não referir as incertezas com as quais ainda se debatem, como sejam a guerra na Europa, a própria pandemia, a inflação, o aumento das matérias-primas e infelizmente poderia continuar. A segunda grande razão é que, apesar do turismo, seja à escala global, seja em particular a nível nacional, nos últimos meses ter revelado uma enorme dinâmica e está numa retoma muito efetiva, o aumento dos custos que as empresas estão a suportar é superior ao das suas receitas, mesmo com a subida de preços ao consumidor que, entretanto, se verificou. Portanto, como tive a oportunidade de prever e antever aqui no Turismo em Destaque logo no início deste ano, durante algum tempo, o turismo vai ter receitas maiores, mas os custos ainda serão mais elevados do que essas receitas, ou seja, os lucros serão menores. E como se sabe, o IRC incide sobre os lucros. Ora, se estes vão ser mais diminutos, a conclusão parece-me mais do que óbvia. E em terceiro lugar, porque este tem sido um não assunto para o turismo, ou seja, ninguém da atividade a ele se refere, quanto mais o reivindica. Ao contrário do que, por exemplo, se passa com os apoios ao investimento ou ao reinvestimento, da melhoria das condições fiscais que impendem sobre o fator trabalho, sobre a energia, sobre o poder de compra dos consumidores, ou seja, matérias que estão no domínio do IRS, da taxa social única, do IVA, do imposto sobre produtos petrolíferos ou até mesmo da dedutibilidade do IVA nas despesas profissionais de alojamento, transporte e recepção. Isso sim, estes sim, são temas que têm impacto no turismo e que têm reflexos diretos na gestão das empresas, na competitividade da atividade e do destino Portugal. Concluindo, parece-me que, mais uma vez, sem ouvir ninguém, o Governo, mesmo desentendido, ponderou medidas transversais a toda a economia, sem atender às especificidades próprias de cada área de atividade económica e que, em concreto, ao turismo de quase nada servem. Também aqui, acho, pois, que o Estado devia deixar de ser predador, neste caso fiscal, para passar a ser promotor do dinamismo empresarial e turístico. Conto consigo na próxima semana. Até lá, saúde, paz, proteja-se do vírus e já sabe que se pode sempre manter a par daquilo que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente um dos meus canais.